Bom, vamos lá, né? Hoje, caminhando aí pelos destinos da Grécia Antiga, a gente vai continuar. A nossa turma está chegando, está entrando aí, né? E hoje nós vamos falar sobre Tessalônica, a famosa cidade de Tessalônica. Boa noite, bom dia e boa tarde a todos aí, porque nós temos gente da Ucrânia, tem gente da Austrália, tem gente de diversos lugares do Brasil. Então, sejam todos bem-vindos. Muito bem, Israel, vamos lá, vamos começar. Eu acho que hoje a gente poderia começar ao contrário. Vamos inverter o processo aqui, né? Porque vamos falar sobre Tessalônica. Tessalônica tem muita importância na história, mas seria bom falar um pouco da Tessalônica que existe hoje, né? Uma cidade muito especial, uma cidade muito bonita, um dos lugares mais agradáveis da Grécia. Então, Israel, deu uma sintonizada para a gente aí. Geograficamente, onde é que está Tessalônica? Aliás, o pessoal pergunta, é Tessalônica ou é Salônica, né? Onde fica, qual é o tamanho dessa cidade, em que região da Grécia ela se encontra, e o que, que a gente tem aí, né? Opa, gente de Portugal, Cascais aí dando boa noite para a gente também. Então vamos lá, começando com a Tessalônica moderna. O que, que a gente tem a dizer para poder dar uma boa informada aí para os nossos queridos que estão em sintonia com a gente em mais uma live da Bíblios. Beleza. Bom, boa noite a todo mundo. Vamos lá, a gente começando, tem bastante coisa. Tessalônica, digamos, a cereja do bolo dentro de história para contar, dentro, digamos, a história mais recente da Grécia é impressionante. Localização, né? Vamos falar um pouco mais sobre a cidade de hoje. Tessalônica é uma cidade bem grande, na verdade. Inclusive, é uma das poucas cidades na Europa que eu tenho parentes da minha esposa que mora lá. Tem uma tia que mora em Tessalônica, então é uma cidade grande. Não é cidade Opa, pequena, não. Tem mais de 1 milhão de habitantes. Uma cidade do lado do mar. Se você olhar para ficar fácil, tá? Pensa no mapa da Grécia hoje. Tem a parte do sul, que é a Península do Peloponeso. Daí tem a região perto de Atenas, que é a região da Ática, né? A da Acaia, né? Daí a gente entra mais no meio digamos, da Península Grega e tem 3 dedinhos que saem da Grécia, que é meio bizarro, mas se você olhar para a Grécia, você vê que tem 3 dedinhos, parece um capacete, na verdade, que cobre os lados e o nariz. E bem no canto esquerdo tem uma pequena baía, digamos, que é onde fica a cidade de Tessalônica. Em termos de localização geográfica, é a cidade mais bem localizada da Grécia moderna. Então é uma cidade muito rica, uma cidade universitária, tem várias universidades boas na região, né? Hospital bom, tem um porto gigantesco. A região, por causa da localização perto do mar, no período mais recente, está muito conectada com o comércio que a Grécia faz, marítimo. Então eu já falei sobre isso em acho que outras lives a gente falou como os principais proprietários de navios comerciantes no mundo são gregos bilionários, por causa da localização na Grécia. E a cidade de Tessalônica e o porto de Tessalônica é estratégico demais para isso. E num período um pouco anterior, até o otomano, virou sede de construção de navios. Então é uma região muito importante, muito estratégica. A cidade é muito bonita, né? É uma cidade marítima, uma cidade grande, desenvolvida no ambiente da Grécia, então não é aquelas cidadezinhas pequenininhas, digamos, das ilhas ou isoladas, então é uma cidade mais moderna, é uma cidade muito agradável. E eu conheço, inclusive, até os hospitais de lá, conheço muito bem, digamos, o ambiente geral da cidade. É uma cidade muito, digamos, avançada, mesmo que esteja digamos, no sul da Europa, numa região que você espera um ambiente um pouco diferente, por exemplo, do norte da Europa, tem cara de norte da Europa. A Tessalônica é uma cidade que eu acho bem bonita e bem avançada. Acho que uma leitura genérica seria isso. Também tem muita história, muita cultura, mas eu vou ter que me controlar hoje para não falar demais. Não, Israel tem razão, né? Tessalônica, o pessoal talvez não tenha ideia, a segunda cidade mais importante da Grécia, né? Aí nessa região da antiga Macedônia, uma cidade, acho que uma das coisas mais interessantes que a gente tem feito, né? Ter a possibilidade, exatamente Tessalonique, né? É, Thessaloniki. De subir
a área um pouquinho mais elevada da cidade tem uma vista geral, né, daquela área marítima, aliás, uma cidade, inclusive, que é um centro universitário, né, boas universidades da Grécia se localizam ali, um lugar realmente, eu diria, para quem vai para aquela região da Grécia, uma parada obrigatória, né, um lugar bastante específico e extraordinário. Eu vou começar aqui dando um pouco de uma informação um pouco mais recente, né, é que pouca gente imagina, por exemplo, que Tessalônica foi chamada de a segunda Jerusalém, né? Porque a cidade, né, que durante muito tempo teve debaixo do domínio turco-otomano, né, foi uma cidade com uma grande comunidade judaica, uma comunidade realmente extraordinária, né, que viveu ali ao ponto de esses judeus de origem sefaradita, né, ali falarem ladino, e a coisa funcionava de tal maneira que o pessoal, assim, no Shabat fechava, né, aquela área da cidade para que os judeus tivessem aí aqui o seu momento especial de celebração do descanso semanal, né? Infelizmente, né, a gente sabe, durante a expansão nazista, grande parte dessa comunidade foi ali exterminada, né, pela invasão dos exércitos sob o comando de Hitler, e foi um capítulo muito triste na história, mas ali, durante muito tempo, né, nós tivemos essa grande tradição cultural de judeus sefaraditas que viviam nessa parte norte aí. Mas Israel, vamos lá, né, entendendo a Tessalônica de hoje, a sua importância, a gente já vai falar. Agora vamos para o elemento mais histórico, vamos voltar lá atrás, né? O que a gente tem da história mais antiga, né? Que a gente pode falar de Tessalônica aí, na região da Macedônia, né? O que podemos aí compartilhar com os nossos queridos em sintonia com a gente aqui da Biblos? Não, beleza, eu vou para o começo. A gente falou sobre as cidades mais importantes já, Atenas, falamos sobre Corinto, enfim, Filipos, e essas cidades todas que a gente falou eram muito importantes, estão associadas à história da Grécia Antiga também. Então, acho que o que é legal de Tessalônica é que primeiro vamos para o nome. Você falou, é Salônica ou é Tessalônica? Depende da língua, depende, pode ser chamada de Salônica ou Tessalônica, dependendo da língua, mas de onde vem esse nome? O que é legal é que o nome vem bem das bases da história da antiguidade da Grécia. Não é tão antiga como a cidade de Atenas, enfim, o sul da Grécia, que era onde os micênicos se desenvolviam. A região onde a Tessalônica fica é o meio da Grécia, que é chamada também de Tessália. E na época da Grécia Antiga tinha uma monarquia, a gente já falou sobre isso até na aula lá com o IBNU, mas você tem a democracia, você vai ter a diarquia, né, que é uma monarquia de 2 reis em Esparta, e você tem a monarquia na Macedônia. Então é um reino grego, de cultura grega, de língua grega, de religião grega. Então essa que é, digamos, o contexto dessa região central aí da Grécia. Ao norte ficam os trácios, a gente falou, que é a galera que curtia a pancadaria, tem a Dácia, Ilíria, Épiro, tinha vários reinos mais ao norte, povos. Então a localização, ela acaba sendo uma localização de transição. A gente falou sobre Filipos na última live, de conexão. Tessalônica também é super relevante, e ela é mais relevante que Filipos, porque ela vai crescendo mais ainda. Então o nome Tessalônica vem de Tessália. Quem que é Tessália? Ela é irmã de Alexandre o Grande. Meia irmã, que o pai dele era meio confuso. E Nike é a deusa da vitória grega. Então, quando Filipe II conquista a região da Tessalônica e derrota os tessálios, né, a famosa aliança, inclusive, que foi a primeira batalha que Alexandre o Grande pessoalmente teve vitória muito relevante, onde ele derrota o bando sagrado de Tebas, que era a tropa, o BOP, né, tropa de elite dos tebanos, e a primeira vitória que marca a ascensão da carreira militar de Alexandre o Grande. E depois dessa vitória, vai, enfim, ser dominada essa região, e o Cassandro, que é, digamos, o primeiro rei dos Diadoqueus, né, que é Diádocos, acho que em português, são os 4 reis que vão herdar o império de Alexandre. Ele vai fundar a cidade de Tessalônica, e ele vai chamar Tessalônica porque ele é casado com a Tessália, e ele teve essa vitória que, na verdade, foi o Filipe II que teve.
Então, acho que isso para entender um pouco de onde surge essa cidade. Ela já é um pouco mais recente, porque a capital do Império, do Reino, né, da Macedônia é Pela, que fica lá do lado, muito perto. Só que Pela fica do lado de um lago, e não do lado do mar. Então, quando o Reino da Macedônia fica mais poderoso, faz sentido fazer essa transição e concentrar os esforços na cidade de Tessalônica. E está do lado do mar, faz sentido, se desenvolve. Só voltando um pouquinho, os persas, a gente falou sobre eles já, a gente falou sobre a Turquia. Os persas, eles dominaram a região da Macedônia. O reino da Macedônia foi submetido aos persas. Era tipo uma região, uma satrápia administrativa. Nessa sujeição, os macedônicos ficam meio frustrados, vão lutar, vão ter independência, vão vencer. E daí, a partir disso, Filipe II, ele fala, bom, eu quero conquistar todo mundo. E daí, acho que é a bola da vez. Ele que cria a Macedônia, ele vai conquistar todo mundo do lado dele, vai derrotar todo mundo e vai mudar a tecnologia militar. E isso é que causa o Império de Alexandre o Grande acontecer. E depois vão chegar os romanos. Então, acho que a relevância de Tessalônica é que ela está associada exatamente a essa, digamos, característica do reino da Macedônia e vai ser fundamental na história do cristianismo e é muito importante na história da Grécia. Mas acho que por cima, para abrir, acho que eu posso falar isso. O que a gente continua mais conteúdo? Vamos dar uma pausa para o pessoal respirar? Então, vamos pensar um pouquinho, talvez valha a pena você dizer, porque uma coisa que me chamou a atenção quando eu estive lá, a gente esteve com o nosso grupo visitando, né? É uma estátua extraordinária, né, do Alexandre Magno, grande ali, né? E a gente mencionou, nem tão longe dali, acharam o túmulo do Filipe II, né? Então, essa região da Macedônia, do norte da Grécia, é diferente da Acaia, que é a parte sul. Como é que é? O Alexandre teve presente lá, a cidade está marcada com a presença dele na história. Por que, por exemplo, lá tem essa expressão maior, né? E, aliás, eu fiquei meio confuso, eu estava olhando o mapa aqui e achei um outro país chamado Macedônia também, que fica ali perto. Tinha uma cidade chamada Skopje. E aí... Fala para o Demício, que eles... O Alexandre nasceu, a Filipe é dali ou é da região mais ao norte? Como é que é essa... Quantas Macedônias existem? Como é que é isso? E ajuda aí a gente fazer a conexão adequada entre as coisas todas aí. Não, vamos lá, então. Para entender, o que é Macedônia? Né? A Macedônia ela é uma monarquia antiga, de cultura grega, língua grega. Tinha uma língua meu local, mas a cultura, a religião, basicamente é 100% grego. O país moderno da Macedônia é um país eslavo, de origem o povo que desceu, os búlgaros desceram, os eslavos desceram, e eles acabaram até tendo uma pequena comunidade eslava que acabou chegando em Tessalônica, mas culturalmente e etnicamente, a Macedônia que a gente está falando, ela é grega e não eslava, não associada aos búlgaros, da forma que o pessoal confunde, porque o país da Macedônia hoje fica bem ao norte, é próximo, mas não está vinculado com cultura, nem história, nem com etnia. Em relação ao Alexandre, sim, a Macedônia é basicamente a capital, que é a cidade de Pela, ficava muito, muito perto de Tessalônica. E o Filipe II, ele era a cultura da Macedônia era muito grega, mas era uma monarquia. Então ele vai fazer batalhas, ele vai vencer algumas batalhas, vai derrotar todos os gregos, e na aliança final que vai fazer com Corinto, nessa aliança definitiva, todos os gregos vão eleger Filipe II para ele derrotar os persas. Então, na verdade, a guerra dos gregos contra os persas ela é decidida democraticamente por todas as cidades e estados. E eles vão falar, por favor, Filipe vai lá lutar. E por que esses caras escolhem ele? Porque enquanto os atenienses estão fazendo, digamos, filosofia, o Corinto está fazendo comércio, Esparta está fazendo treinamento de elite, de indivíduo, soldado muito qualificado, Filipe II, ele cria um sistema que funciona muito bem. Você falou, é muito legal isso. Esse monumento que tem lá, o monumento Alexandre o Grande, tem as famosas sarissas, que são as lanças que Filipe inventou. Essas lanças tinham de 4 a 7
seria essas lanças. Mas impressionante, as lanças realmente tinham de 4 a 7 metros. Então, essa tecnologia militar, quem inventou o falange grego que Alexandre usa foi o pai dele, o Felipe. Então, o Felipe, basicamente, ele cria a nova tecnologia militar, ele derrota absolutamente todos os seus oponentes com essa tecnologia. Então, quando travou totalmente, a pessoa perdeu tudo, tá me ouvindo agora? Só um pedacinho? Essa que era a falange, é? Exatamente, então, a falange grega, a falange que o Alexandre o Grande usou para conquistar os persas, quem inventou foi o pai, tem a patente do pai dele. E o Felipe II, que era um gênio militar, só não foi conquistar a Pérsia porque ele foi assassinado. Ele era bom de militar, mas de ficar vivo ele tinha alguma dificuldade. Então, Alexandre o Grande, ele herda o melhor exército do mundo, a tropa de elite, que é essa falange, essa sarissa, toda essa tecnologia macedônia, e ele vai conquistar os persas. Então, por isso que essa região, o pessoal falou das lanças, só para ficar bem claro, tá? As lanças que ficam nesse monumento em Tessalônica são chamadas sarissa. Elas têm de 4 a 7 metros, são imensas, super grandes. E elas eram utilizadas em formação falange, que todo mundo fica junto, colado um do lado do outro. E essa formação, ela é anti-flecha. Então, se alguém dá um tiro de flecha, é tipo um porco-espinho. A flecha não consegue passar, ela trava nas lanças. Então, é uma formação impenetrável. E daí, com essa formação, o Alexandre usou a tática de martelo e a bigorna, onde a bigorna é a falange e o martelo é a cavalaria de Alexandre. Isso mudou a história humana definitivamente. E a Tessalônica, essa região, está vinculada a isso. Mas não só de grego, digamos, a Tessalônica é muito relevante, particularmente para esse período da expansão grega, e está diretamente vinculado com o berço do Império Helênico de Alexandre o Grande. Depois que Alexandre morre, divide o Império em vários reinos. Tem o reino de Épiro, vai ter o reino dos Ptolomeus e dos Seleucidas, que é a região oriental, e na Macedônia vai ser o reino de Cassandro. E Cassandro é ele que vai dar o nome para Tessalônica. E vai ser a sede do Império. Ele vai falar, essa aqui é minha capital. Porque Pela é muito longe, é perto do lago. Eu quero ficar na frente do mar. Copacabana é grega. Vamos ficar nessa região melhor. E daí essa cidade vai ganhar relevância por causa da Via Ignácia. Então, lembra que eu falei da Via Ignácia? Ela conecta, né? Lá perto da Itália, na verdade, hoje em dia fica na Albânia, é Durazzo, até Constantinopla. Só que, o que você falou, né, dos eslavos, ela ainda é a porta de entrada. Então, ela conecta os Balcãs com o sul da Grécia. Então, Tessalônica conecta o leste ao oeste e o norte ao sul. Se alguém quer ir, por exemplo, de Atenas e subir e visitar a Croácia, vai para Tessalônica. Se eu quero atravessar, vai para Tessalônica. Então, virou basicamente, digamos, o centro comercial, centro de transporte, centro de tecnologia, de educação. E daí não é à toa que Paulo, quando ele vai, digamos, fazer as viagens, depois que você conhece a cidade que Paulo foi, a gente sabe que Paulo realmente, o cara usou estratégia. Eles realmente sabiam o que ele estava fazendo. Mas vamos continuar então. Qual foi a viagem missionária que ele vai lá? A primeira, a segunda ou a quinta? Não lembro direito. Na quinta, a quinta vem antes da sexta, né? Vamos lá, olha lá. Então é o seguinte, é a segunda viagem missionária. Aliás, você falou aí. Tem alguém que mora na Via Ignácia. É isso, tem gente aí que tá, né, que tá ali do lado, lá na Albânia, mandando lembrança pra gente aí, né? E de fato, né, dali dava para conectar para a região de Brindisi, no sul da Península Itálica, né, para ir para lá. Mas olha, Israel, é interessante de fato, né, porque a Via Ignácia, a gente vê, né, um pedaço dela ali em Filipos, né, e ela prosseguia passando por duas cidades aí que são mencionadas em Atos 17, que são Anfípolis e Apolônia, mas Apolônia tudo junto, não é o país Polônia aqui não, né? E então Paulo chega ali a Tessalônica por volta do ano 50, né? Aí na segunda viagem missionária, lembra que na primeira ele vai para a região ali chamada Licaônia, né? Na região de Istra, Icônio e Derbe. Depois ele volta, né, para a Antioquia da Síria, e nessa segunda viagem ele vai para lá. E é muito interessante porque
pessoal que um dia tiver a oportunidade, né, em Tessalônica, você pode ver um pouco, não tem tanto, porque a cidade é grande, cresceu, tem um pouco de ruínas na parte central da cidade, tem uma igreja muito famosa de São Demétrio ali, né, com também um arco muito bonito, chamado Arco de Galério, e não muito longe dali, dá para a gente ver um pouquinho que sobrou de ruínas da época romana, mas não temos assim tanta coisa para ser vista como a gente tem, por exemplo, em Filipos, em Atenas, em outras regiões. Mas, em compensação, Israel, a gente pode falar depois um pouquinho mais sobre isso, a gente tem um museu lá que realmente chama a atenção, né, que nem sempre é visitado e que nos ajuda a entender muito da cultura, não só a grega antiga, até da realidade da própria Macedônia. Fiquei impressionado com o tanto de ouro, né, que a gente vê naquele museu. Mas o que acontece? Paulo chega lá, e você sabe muito bem a estratégia, né? Como Tessalônica é uma cidade de expressão e relevante, ele vai para a sinagoga, né? E a gente percebe que ele não fica muito tempo lá, né? Logo Paulo vai, tudo indica, né, com muita razão, que quando se chega a notícia, né, de que os judeus são expulsos de Roma na época aí de Cláudio, né? Isso acontece no ano 49, conforme a informação de Suetônio. Paulo não continua a viagem que ele iria para, como a gente viu agora, para o lugar aí onde hoje fica no território albanês, né, para ir para a Península Itálica. Ele não pode ir, então ele muda o caminho e desce na direção mais ao sul e passa por Bereia, que é a próxima cidade. O que vai acontecer em Tessalônica? Como a cidade é de maior expressão e tem uma comunidade judaica mais definida, ele faz o que ele deve sempre fazer, que é anunciar a chegada do Messias para aqueles que estavam assim aguardando essa realidade do cumprimento da palavra divina. Então ele diz a Bíblia, em Atos 17:2, que ele vai lá e fica por 3 sábados discutindo, anunciando ali o cumprimento das Escrituras, falando sobre a realidade que Cristo haveria de sofrer e proclama, né? O que acontece? Acontece aquilo que a gente sempre observa, né? O Evangelho tem esse caminho de realidade, de necessidade de tomada de decisão, né? Diz o texto bíblico que alguns judeus creram, né? E também os chamados gregos tementes a Deus, que recebem. E outra coisa que merece muito destaque no livro de Atos, né? E que aparece aí dentro desse contexto gentílico, que a gente já viu, né, lá em Atos 16, com a história de Lídia, aqui também algumas mulheres de alta posição. Mas o que acontece? Aí tivemos a rejeição daqueles que não aceitaram isso, houve ali uma confusão. A Bíblia diz até que alguns desocupados da cidade foram meio envolvidos, houve um tumulto, invadiram a casa de um homem chamado Jason, e Paulo e Silas ali acabaram tendo dificuldade, arrastaram o Jason ali, levaram para os oficiais da cidade, dizendo: olha, esse pessoal tem causado problema em todo mundo, e agora chegando aqui, o Jason recebeu eles, tal, eles estão... Isso é uma coisa muito forte, né? Lembra que nós estamos no ambiente do Império Romano, né? E toda a ideia é que essa fé cristã primitiva pode ser uma ameaça política para o mundo romano. E Lucas faz questão de deixar claro, né, que isso não é o caso, e eles são acusados exatamente que eles estão indo contra os decretos de César. E qual é o decreto? Que, na verdade, não pode haver um outro rei a não ser aquele que é o imperador romano. Então, eles acusam que, eles estão dizendo que existe um rei que é Jesus. E aí a coisa ficou complicada, houve toda esse alvoroço, foi pago uma fiança, e depois dessa situação, uma vez que o evangelho foi anunciado e pregado ali, aí, então, Paulo e Silas vão se despedir, né, e vão descer um pouco lá. Inclusive, quando a gente faz a viagem, você tem essa experiência, faz realmente os caminhos de Paulo, né? A gente sai de Tessalônica, né, depois de ter visitado Filipos, de ter visto ali toda a parte anterior que tem a ver com a segunda viagem, desce aí como na direção de Atenas e passando por Bereia, que não tem tanta coisa para ser vista lá, mas tem o restinho da estrada e um monumento de recordação especial da visita de Paulo. Então, Israel, mais uma vez aí, a presença do apóstolo Paulo fazendo diferença, proclamando o evangelho aí, conforme Atos 17, na famosa cidade de Tessalônica. Mas vamos ver
O que mais a gente pode destacar dessa cidade tão especial na sua história, naquilo que nós temos lá, para dividir com os nossos queridos aí, sintonizados da Biblos aqui? Vamos lá. Achei legal que você falou da descida, né? Quando a gente desce de Tessalônica e vai para Atenas, é que a gente vai passar no desfiladeiro das Termópilas. E agora a gente vai saber por que ele fica lá. Porque os persas já tinham influência no norte da Grécia, já dominavam a região da Macedônia, eles desceram para lutar contra os gregos no sul. Por isso que os espartanos defendem para segurar os persas um pouco mais, para os atenienses conseguirem digamos, resistir. Mas, passando um pouco desse período da Grécia Antiga, a gente entra no período romano. E acho que é legal entender que quando Roma conquista aquela região toda, vai ter nas guerras, Marco Antônio também vai lá para Tessalônica, toda aquela confusão, e finalmente vira uma cidade romana, os romanos que também não eram muito burros, eram inteligentes, organizados, rapidamente vão deixar Tessalônica como capital. Né? Na verdade, tinha uma outra cidade mais ao norte, perto da fronteira, que era uma capital militar. Mas em termos de administrativos, Tessalônica era a capital administrativa da região toda da Grécia. Vai ser uma cidade importante para o período romano. Então, quando Paulo vai lá, já era uma cidade muito importante. Então, vai ter ruínas desse período também. Não tem tanta coisa, é o que eu falei. Éfeso é legal porque deu ruim a cidade. Daí sobrou tudo que nem era do período romano. Tessalônica não deu ruim. Então, está tudo debaixo de coisas novas, bonitas e avançadas. É o que você falou, tem menos arqueologia para visitar e mais cidade nova para conhecer. Mas a cidade de Tessalônica, no período romano, vai migrar de ser uma cidade livre para ser a capital da província. Então, eles falam que no cristianismo primitivo, com um pouco mais de, digamos, informações arqueológicas, históricas, é difícil de ter informação, como você mesmo falou, né? Se os reis, se os césares, né, imperadores estão perseguindo, estão matando o cristão, não vai ter um monte de PIB escrito, a primeira igreja, tá, não vai ter isso. É tudo escondido, é tudo em casa, tudo evitando, digamos, a perseguição. E a partir de Cláudio, né, a partir de depois Nero, a situação fica complicada para os cristãos, não é uma situação tranquila. E o que é interessante dentro desse período romano é que quando os romanos estão organizando o império, eles vão fazer aquela divisão. Na época de Diocleciano, vão fazer aquela divisão do império, ele divide em 4, que é o período da tetrarquia. O tetrarca, chamado Galério, é o cara que vai virar o rei da região central lá, de toda a Grécia e Balcãs. Por isso que tem o Arco de Galério. Todo mundo perguntou, já passou no Arco de Galério? Já viu o Arco? O Arco de Galério está associado a esse período, onde eles dividem o império em 4 subdivisões, e digamos, o gestor local lá é o Galério. Ou seja, vai ter hipódromo, vai ter construções relevantes. É uma capital de um estado, é uma capital de uma província, é muito importante. O que é legal é quando a gente chega um pouco mais perto, digamos, do período medieval. Eu estou exagerando, é bem antes, na verdade, mas o cristianismo ele é ilegal, ele é proibido, não pode fazer nada. Beleza. Só que no ano 313, Constantino vai fazer o Édito de Milão. Ou seja, cristianismo não é mais relígio ilícita, não é mais proibido, não vai matar mais cristão. Beleza, legal. Só que não era ainda oficial, nada disso. Depois, no ano 380, Teodósio vai fazer o Édito de Tessalônica. Eu acho isso muito legal, como não é que foi feito só em Tessalônica, mas para ter uma noção da relevância da cidade. Esse Édito de Tessalônica já foi o édito menos batista que eu ouvi na minha vida, que o Império Romano vira oficialmente religião cristã. Os batistas aí já ficam meio preocupados, não foi... É bom para o cristianismo? Mais ou menos, né? Quando você estatiza a religião, sempre dá ruim. Mas beleza, então, com Teodósio, no ano 380, o Édito de Tessalônica, você vai ter, então, o Estado romano como religião oficial cristianismo. E dentro desse contexto, a gente também tem esse Demétrio, né? Tem, esse Demétrio, ele era da outra capital, não era de Tessalônica, lá do norte. Só que ele vai passar para Tessalônica porque é a cidade mais importante, então vai ter um cristianismo estruturando e crescendo muito forte nesse período, digamos, de queda do Império Romano. E no final, em 476, quando Roma cai, o Roma ocidental,
Tessalônica é a segunda maior cidade do Império Romano Oriental. Só perdia para a capital. Então não só era uma cidade importante, era uma cidade muito grande, muito rica, muito desenvolvida. Então quando a gente está no período bizantino aí, 600, 700, até chegar a, digamos, o ataque islâmico, Tessalônica era uma das principais cidades gregas, romanas, greco-romanas, no contexto do Mediterrâneo, muito grande a cidade, muito rica, muito influente. E, inclusive, para ter uma noção de tamanho, tá? No século XIV, já, perto, quando foi descobrir o Brasil, Londres era menor que Tessalônica. Para ter uma ideia do tamanho da cidade. Ela era importante, mas muito importante, mais importante das outras cidades, desde o final do Império Romano até os otomanos fazerem patê da galera. Mas é mais ou menos isso. Mas antes de chegar nos otomanos, acho que a gente tem que ir com calma, porque acho que tem mais coisa para a gente falar, né? Tem Com até livro certeza. na Bíblia de Tessalônica. Tessalônica, os Tessalonicenses é de Tessalônica ou tá errado? Eu acho que eu tô falando bobagem. Então, os Tessalonicenses, a famosa carta aos Tessalonicenses, que muita gente vai ler e fala os Telassonicenses, né, daquela rateada assim na língua, né, mas olha, de fato, o que que acontece? É muito interessante, porque Paulo está aí, né, nesse momento da segunda viagem missionária, ele sai de Tessalônica ali, está com Silas, né, e desce para a região passando por Bereia, a gente vai ver que ele vai para Atenas, depois vai para Corinto. E a gente já viu em Corinto, Paulo vai ficar 1 ano e meio. O que que acontece, né? A pergunta até que o William está levantando aí, por que que o pessoal de Tessalônica gostava de estudar escatologia? É interessante, Israel, porque que a igreja primitiva estava enfrentando? Eles sabiam, né, que Jesus tinha vencido a morte, ressuscitado, e que ele tinha prometido que haveria de voltar. E aí essa volta de Cristo está sendo esperada. E, claro, todo mundo imaginava que, apesar do evangelho ser claro, que esse evangelho tem que ser pregado a todas as nações, e dizer que todas as tribos da terra, né, Apocalipse está falando, mas o pessoal, desde o começo foi dito que isso, né, deveria ser ido ir por toda parte. Mas o pessoal imaginou, não, Jesus vai voltar já. E qual é a questão que se levantou nesse período? O problema dos primeiros seguidores de Jesus que começam a morrer. Aí o pessoal levantou a seguinte pergunta: escuta, será que esse pessoal morreu porque eles não estão garantidos no reino de Deus? Será que eles não foram preservados com vida? Porque Jesus vai chegar e esse pessoal não era exatamente um cristão verdadeiro, eles vão ficar de fora. É por essa razão que você vai ver a discussão enorme, né? Tanto em 1 Coríntios, capítulo 15, que é o capítulo que fala da a questão da ressurreição, propriamente dita, daquilo que envolve, né, a vitória, né, do poder de Deus sobre a morte, mas uma questão fundamental que vai discutir a questão da escatologia. Então, se calcula com razão que Paulo manda 2 cartas, né, uma com 5 capítulos, outras com 3, mais ou menos na sequência. Alguns estudiosos calculam que a diferença é tipo assim 6 meses, né? Porque a coisa tinha ficado difícil lá em Tessalônica. Tanto havia o problema do pessoal que ainda insistia que esses gentios que seguiam o Messias Jesus precisavam necessariamente entrar numa pegada mais judaica, né, para poder caminhar, o que Paulo vai dizer, ó, isso não é necessário. E como ele vai falar especialmente em 1 Tessalonicenses capítulo 4, né, falando a respeito da volta de Cristo e falando sobre aquilo que envolvia a questão dos que haviam morrido, né, que Paulo vai dizer lá que são aqueles que dormem, né? E na segunda carta ele retoma algum desses temas, inclusive vai falar não só naquilo que a gente chama de escatologia individual, né, que é o que acontece com a gente depois que a gente morre, mas também ele vai falar sobre o futuro, né, que tinha gente dizendo, olha, o fim do mundo já chegou, a coisa já vai acontecer. Paulo diz, não é bem assim. A coisa não é desse jeito. Exatamente, desculpa, o Francis Mimerei está dizendo, né, o Ilírico tinha divulgado o evangelho. O Ilírico é exatamente na região da parte ocidental, para onde hoje nós temos o território da Albânia, chegando aí nessa área que depois foi Duraço, né?
É dourado, exatamente. E aí o que é interessante a gente observar é que Paulo diz, ó, fiquem tranquilos, vocês não podem aí se movimentar de maneira indevida, porque isso não vai acontecer, ninguém deve mudar de ideia por causa de supostas profecias, né, que literalmente no grego por espírito ou por carta, como se nós tivéssemos mandado, né, como se o dia do Senhor tivesse chegado, porque isso não vai acontecer antes que duas coisas tomem lugar, uma chamada apostasia, né, o afastamento da fé, e também a manifestação do que é chamado do homem do pecado, o homem da iniquidade, que com razão se identifica como o surgimento do anticristo. Então, os tessalonicenses, como algumas pessoas hoje, ficaram exageradamente motivados aí por uma escatologia imediata, o que precisou ser corrigido pelo apóstolo Paulo. Então, vale muito você estudar aí as cartas duas, né, aos Tessalonicenses, que trabalham essas questões importantes nesse contexto da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Mas muito bem, Zé. E aí? Vamos lá, prosseguindo aí, o que mais temos de tão valioso sobre... Ah lá, Efcaristópolis. Muito bem. Exatamente. Obrigado. Aí já está escrevendo em grego aqui, né? Paracalô, né? Muito bem. Não, mas que interessante, pensando, né, que na época da antiguidade era mais comum pessoas morrerem sem, digamos, a expectativa de vida era menor. Então eu imagino que esse era um assunto mais delicado, porque hoje em dia a gente tem a ilusão que a gente está no controle da vida, que a gente é saudável, que se a gente se comer isso, aquilo, você vai viver até os 80, 90, 100 anos, é bem tranquilo. Mas num período não tinha antibiótico, não tinha, enfim... Eu imagino que a preocupação com a vida, morreu um monte de gente. Sim, não necessariamente era por idade também, né? Podiam ter morrido até por causas, digamos, não naturais, que era muito comum. Mas, indo mais para o final, eu sei que do período romano, né, onde a igreja de Tessalônica vai se desenvolver, onde tem a carta aos Tessalonicenses, a gente tem esse período, mas indo um pouco mais adiante, depois do período romano, para a gente conhecer um pouco a Tessalônica mais moderna, o que eu falei dessa conexão aí, alguém falou, né, do Ilírico, né, de Jerusalém até o Ilírico. Essa cidade ela é muito integradora, então ela vai integrar, por exemplo, com o mundo eslavo. O mundo eslavo, a gente falou na live até de São Petersburgo antes, tem um mundo todo ao norte, onde fica a Rússia, a Polônia, a Ucrânia, tem um povo com um tipo de língua, uma, digamos, cultura e uma tradição, e eles vão descendo esses eslavos. E faz sentido, porque lá está congelado tudo, eles querem um lugar menos congelado, né? E menos congelado é o sul, vai para a Bulgária, vamos descendo em direção à Macedônia. Eles vão parar no norte da Grécia, então vai ter uma conexão comercial, cultural, enfim, e social entre o mundo grego e o mundo eslavo nessa região. Inclusive até em termos de fé e de conexão, e digamos até santos que tem até uma experiência do Demétrio, que está associada inclusive à fé deles. E se a gente vê a divisão, por exemplo, existe a Igreja Católica Latina Ocidental associada a Roma e ao Ocidente. Existe a Igreja Ortodoxa Grega associada ao Oriente. E daí os ortodoxos russos, né, o cristianismo eslavo, está mais conectado com o cristianismo grego do que ao contrário. E a razão disso é pela essa conexão. O mundo, né, o Império Bizantino, o Império Romano Oriental, ele fica do lado do Império do mundo eslavo. Então tem conexão lá na Crimeia, tem conexão próxima da região dos Balcãs, e essa, digamos, integração vai aproximar esses dois povos, né? Eu acho que isso é muito interessante. A segunda questão é o mundo islâmico. O mundo islâmico vai ter conexão muito forte com essa realidade aí do mundo grego, especificamente na cidade de Tessalônica, né? E nesse ambiente, a gente vai ter, por exemplo, um cara grego, que é Léo de Tripoli. Ele é um cara grego, ele se converte ao Islã. Quando ele se converte ao Islã, ele pessoalmente vai lá e vai saquear a cidade de Tessalônica, que vai mostrar que essa expansão islâmica, né, que acontece aí dentro do mundo grego, vai ser uma expansão extremamente perigosa, extremamente problemática, só que ela não é uma conquista só de pessoas, digamos, os árabes contra a gente. Um grego que se converte e vira muçulmano fala, nossa, agora eu estou no time do Maomé.
deixa eu matar todo mundo e saquear Tessalônica. Então é muito interessante, né? É muito bom ter uma cidade bem localizada e estratégica, mas ao mesmo tempo, se você tem uma cidade muito bem localizada e estratégica, vem todas as ideias, vem ideia de democracia, vem ideia de, enfim, cultura. Até a gente falou sobre, por exemplo, Platão, né, que é lá de Atenas. Aristóteles, ele vai abrir a escola dele no norte, vai abrir perto de Tessalônica. Então tem esse, digamos, esse multiculturalismo. E por fim, sempre chegam os cruzados. Se você gosta do Oriente Médio, vai rolar cruzada. Tem, aquela coisa romana, aquela coisa grega. E tem um castelo cruzado, porque eles vêm aqui saquear as pessoas. Então vai ter presença cruzada. Na quarta cruzada famosa, dos venezianos vão saquear Constantinopla. Eles vão tomar a cidade de Tessalônica. E essa cidade vai passar para a mão de Veneza. Nesse período aí é que ela é maior que Londres. 1450, é quando descobriu o Brasil. Tessalônica é uma cidade super grande, super relevante. E ela fica no eixo de conexão entre Esmirna, que fica no continente, digamos, da Ásia, fica na Anatólia, na Turquia, e Tessalônica, que conecta com o continente europeu. Daí eu vou falar, já que meu nome é Israel, não posso esquecer dos judeus, né? Aconteceu uma coisa muito interessante. Lá na nossa Península Ibérica, quando os espanhóis terminaram de conquistar tudo, em 1492, eles falam, bom, agora que a gente tirou todos os... acho que tem uma coisa associada a Aristóteles também tem, porque Aristóteles ele fundou, né, o colégio, a academia, ele fundou a academia na região no norte e ele foi professor de Alexandre o Grande, então tem a associação sem Aristóteles. Ele inclusive, se eu não me engano, acho que ele era da Macedônia, a família dele era da Macedônia, ele é grego, mas ele é da Macedônia. Estagira, isso, Estagira. Uma cultura homogênea. Agora, os judeus, eles já viviam... Travou totalmente? Ou vocês ainda estão me ouvindo alguma coisa? Dá um feedback aí, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Eu acho que meu pai sumiu. Tá parecendo como se ele foi arrebatado. Tá todo mundo ainda no planeta? Travou total. Mas vocês conseguem me entender, me ouvir ou não? Espera aí. Pronto, consegui aqui, eu estava mudando aqui o negócio. Tá, não, é porque eu vi você foi arrebatado, eu fiquei mal preocupado. Então, eu tentei achei que você tinha ido pro céu, eu fiquei, cara. É porque Tessalonicenses fala de arrebatamento, 1 Tessalonicenses 4, que é exatamente... Você quis fazer uma demonstração. Isso, prática aqui, eu tentei mexer aqui, saí aqui, depois retornei, vamos lá. Que susto, você simplesmente sumiu. Nossa, mas foi isso que os judeus fizeram. Então, foi os judeus fizeram exatamente o que você fez. Os judeus, eles sumiram. Quando os espanhóis fizeram toda aquela organização na Península Ibérica, falaram, a gente quer uma península homogênea. Se você não é cristão, sai daqui. O que os judeus fizeram? Bom, a gente já mora com muçulmano faz muito tempo. Sempre viveu com eles. Vamos para um outro lugar que também tem muçulmano e que não tem católico perseguindo a gente. E os muçulmanos respeitavam os judeus, porque eles são considerados o povo do livro. Então, por causa disso, o judeu tinha, digamos, um privilégio. Se o cara, eu tenho, digamos, uma religião pagã, eu adoro deuses, estátuas, no mundo islâmico você vai virar farinha. Agora, se você lê a Torá, segue o sábado, não come porco, você quase que nem... pode ficar por aí, vai, tá tudo bem, tá liberado. E então os muçulmanos não perseguiam diretamente, enquanto os judeus tinham que pagar o jizya, né, o imposto de não muçulmano. Quem não é muçulmano paga, só que não é qualquer um, é só cristão e judeu, tá? Se o cara, eu adoro os elefantes, daí o cara ia virar farinha. Você tinha que ser cristão ou judeu para pagar isso. Só que daí Tessalônica vai ter uma das maiores populações judaicas da Grécia. Inclusive, Tessalônica vai ter mais judeu do que não judeu durante muitos anos. Então, desde 1500 até os nazistas fazerem a bagunça deles,
Tessalônica era uma cidade, um país de maioria judaica. E isso começa no decreto de Alhambra, que é quando lá no sul, em Granada, em Alhambra, os espanhóis expulsam, né, os judeus, e os judeus vão todos. Inclusive, foi judeu português, porque tinha a relação de Portugal com a Espanha muito próxima, foi judeu sefaradita, né? Então, tem muita população, inclusive o Silvio Santos, que é da família de Abravanel, a família, acho que os pais dele, um é de Tessalônica e outro é de Esmirna. Por quê? Porque é sefaradita, é família judaica, portuguesa, ibérica, que migra, né, 1500, 1550, para a região da Grécia e particularmente Tessalônica. Então, essa conexão comercial entre Esmirna, na Turquia, e Tessalônica, na Grécia, vai ser o polo comercial em que os judeus vão aproveitar. Então, a Rota da Seda traz lá da China até o Oriente Médio e o judeu, o Jacozinho pega lá em Jerusalém, o Esaú recebe em Esmirna, o Samuel pega em Tessalônica e vamos vender lá em Londres, vamos vender em Viena, vamos vender em Paris. Então, tem uma riqueza muito grande e toda a região que tem muita comunidade judaica tem uma alta valorização de educação, né? Necessidade de ser alfabetizado e aprender a ler, escrever. Então, o índice, digamos, de alfabetização da região, da cidade, era muito elevado. Acho que isso são características que influenciaram positivamente a cidade, e essa presença judaica em Tessalônica está diretamente vinculada com a Península Ibérica e a história do cristianismo na tradição portuguesa e espanhola. Então, acho que você falou dos judeus, até os nazistas fazerem confusão lá, e, enfim, tinha uma presença muito grande judaica, né? E depois eles até fugiram, migraram, até chegar até o Brasil, né? Muito bem, Israel. O nosso tempo já está avançado, né? Eu peço desculpa, eu achei que o meu estava travado aqui, por isso que eu saí, mas eu ainda não fui arrebatado, fiquem tranquilos, né? A lição prática aqui sintonizou, mas assim, eu queria apenas enfatizar, você mencionou essa questão da presença judaica, que tem a ver com a época do domínio otomano, que aliás acabou na região não faz tanto tempo assim. Pouca gente imagina, né, que a Grécia moderna é mais nova do que o Brasil, né? Só teve a sua independência em 1829, né? Mas assim, o que pouca gente imagina? Você mencionou o cristianismo bizantino, da tradição que a gente chama de oriental grega, né? E aí o que a gente sabe, por exemplo, em Tessalônica isso é muito lembrado, né, porque o pessoal partiu de lá, né, nós tivemos os dois monges famosos, Cirilo e Metódio, né, do século IX a.C., porque as missões cristãs, elas saíram desse mundo, vamos dizer assim, greco-romano, e elas se expandiram, né, na direção dos germânicos, dos celtas e dos eslavos, né? E no mundo eslavo, que foi, vamos dizer, aí demorou um pouco mais em relação ao que acontece com os germânicos e os celtas, né? A gente tem uma espécie de disputa entre o cristianismo ocidental latino e o cristianismo grego ali, né? E você vai ver, por exemplo, que a Polônia é um país de maioria católica, né? Já você vê a Bulgária e a Rússia já não, né? Então, você vê hoje a escrita, né, russa ou búlgara, né, que é o alfabeto cirílico. O cirílico é desenvolvido a partir do alfabeto grego, né, uma adaptação do grego para a língua eslava, que tem um sistema fonético diferente, né? Então foi exatamente a partir da região do norte da Grécia, da Macedônia, de Tessalônia, que nós temos esse pessoal trazendo aí a fé cristã para o mundo eslavo, que hoje é predominantemente, né, ligado à tradição bizantina, tradição que se separa do Ocidente de maneira definitiva a partir do cisma do ano 1054, né, e tem características próprias, né? E vou deixar o último grande convite para vocês, né? Indo a Tessalônica, uma maneira da gente ter um contato com toda essa história, com toda essa cultura, desde os tempos mais antigos, né? É uma visita ao Museu Arqueológico da cidade, que tem desde peças que são do período realmente grego clássico mais antigo, né? Até a coisas muito mais recentes ligadas ao elemento histórico
da cidade com um enfoque cultural, artístico, né? Eu achei interessante, por exemplo, que eu vi lá que me chamou a atenção, foi uma tentativa de saber como é que era a música, né? Eles têm uns sons que tentam reproduzir o que os instrumentos musicais dos tempos antigos na época grega antiga, né? Então, é uma oportunidade extraordinária. Muito bem. Então, Israel, eu vou me despedindo aqui, temos poucos minutos, né? Você também pode dar as suas palavras finais aí para o nosso momento de desfecho aqui da nossa live de hoje. Bom, eu acho que disso, o último ponto que eu vou falar, para isso para o pessoal pesquisar depois, que é muito divertido, mas a gente vai ter eleição agora no domingo, e Tessalônica teve a famosa revolta, né, dos Zelotes de Tessalônica. Em 1350 os caras fizeram uma revolução lá, quase que popular, anti-aristocracia, enfim, uma história bem legal. Eu recomendo depois dar uma lida, bem divertida, mas nesse ambiente de eleição, eu acho que tem uma conexão direta com Tessalônica e São Paulo na eleição, exatamente por causa dessa variedade democrática. Mas acho que é isso, é uma cidade que vale muito a pena para fechar a nossa série, né, de cidades da Grécia. É uma cidade que eu acho muito, muito gostosa de passar um tempo, a comida lá é uma delícia, mas isso é Grécia toda. E é do lado do mar, é gostoso pra caramba. Enfim, é uma cidade que eu me senti muito, muito bem, muito agradável. Realmente, o negócio ficou bom. Então, a pessoa falando aí enfim, confusão, lê a história dos Zelotes, cara. Vocês vão se sentir bem melhores quando você vê o que os Zelotes fizeram em Tessalônica. Mas acho que é isso. Um abração para todo mundo. A gente se vê na Obrigado a próxima. todos. Um Tenha grande uma ótima abraço. noite, bom final de semana. Deus abençoe. A gente se vê daqui a pouco. Valeu. Obrigado. Um grande abraço a todos aí. Valeu, tchau.